Oi, gente, Rafael da Consultec. Estamos na segunda aula sobre perguntas e respostas da NR13. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou profissional legalmente habilitado, graduado em Engenharia Mecânica, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Para as perguntas e respostas, vamos utilizar aí a cartilha do Ministério do Trabalho, que contribui e auxilia na interpretação dos itens da norma. E como eu disse aqui lá na aula introdutória, eu estou utilizando exemplos práticos, de vivência técnica na área e também de estudos. Essa cartilha foi lançada em 2023 pelo Ministério do Trabalho através da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, vamos à pergunta. O que são vasos de pressão integrantes de pacote de máquinas e como esses equipamentos devem ser inspecionados? Então, são duas perguntas aqui, O que são os vasos de pressão integrantes do pacote de máquinas e como esses equipamentos devem ser inspecionados? Então, lembrando aí, vasos de pressão que compõem um pacote de máquinas, sim, eles se aplicam à NR13, tá? E devem ser inspecionados de acordo com a NR13. Tá? Então, nós vamos ver essas duas perguntas aí, passo a passo com exemplos. O que são vasos de pressão integrante do pacote de máquinas? O que são esses vasos aí? Vamos um exemplo aqui, um paradigma para a gente observar. Isso é um vaso de pressão, ao lado aqui tem um cilindro tem um extintor, depois tem um GLP também próximo. Do lado esquerdo aqui também tem um outro vaso de pressão. Então, quando a gente olha de forma isolada assim, fica mais fácil a gente interpretar o que é um vaso de pressão. A partir do momento que a gente começa a olhar de uma forma mais ampla, de uma forma mais ampliada, numa planta aí industrial, a gente começa a ver que tem o vaso de pressão, tem as suas conexões, suas tubulações, os dispositivos periféricos, existem as suas válvulas. Então aqui um pouco mais complexo, uma máquina um pouco mais complexa, aí eu tenho o vaso de pressão, a tubulação, então eu começo a ver de uma forma aí mais completa. Então, entendendo aí, a pergunta da NR13, quando eu falo pacote de máquinas ali, é uma máquina específica, um conjunto determinado de máquinas específicas ali em algum determinado local da produção, o processo. Então, vamos às respostas, A resposta, os vasos integrantes do pacote de máquinas são recipientes pressurizados compreendendo coletores, potes, permutadores, filtros, entre outros, associados a sistemas auxiliares de equipamentos dinâmicos, bombas, compressores, turbinas, etc. Normalmente concebidos em uma mesma base, uma skid, Como exemplo aqui de um coletor, provavelmente um coletor de vapor, tem um conjunto de válvulas de segurança, as válvulas direcionais aqui tem o pulmão, o cilindro, tem um manômetro, uma derivação menor aqui da linha também. Buscando ao glossário da NR13, o pacote de máquinas é o conjunto formado por equipamentos e acessórios periféricos de máquinas de fluido, bombas, compressores, turbinas, etc. Máquinas operatrizes e demais equipamentos dinâmicos, normalmente agrupados em um sistema de selagem, lubrificação e arrefecimento. Lembrando aí que dentro de um sistema de um vaso de pressão, ele tem a circulação de um tipo de fluido. Então, nessa interpretação, a partir desse princípio aí, começa a ficar mais fácil a gente começar a enquadrar o pacote de máquinas, Lembrando aí que todo equipamento ele tem um fluido ali que passa por ele. Tem um exemplo dessa linha aí, Ela tem dois direcionamentos aí. E voltando ali para a nossa cartilha, o exemplo que tem lá, figura 2, O resfriador e o filtro são exemplos de recipientes sob pressão,
que integram um sistema auxiliar de lubrificação de equipamento rotativo. Então, essa aqui é uma parte do sistema, né? Eu tenho um equipamento rotativo e isso aqui representa uma parte do sistema. Então, ele está integrado ao pacote de máquinas. Então, o que são vasos de pressão aqui? Né? O resfriador e o filtro, porque eles atuam aqui sobre pressão interna. Um exemplo aqui do pacote de máquinas, né? Sobre uma skid montado, para a gente ver de uma forma mais alusiva o que seria um pacote de máquinas, né? Esse aqui é uma skid de lubrificação. Aqui também, com um detalhe dos sentidos do fluxo, do fluido, né? Um segundo exemplo, no sistema de lubrificação, eu tenho aí o recipiente fechado, né? Sobre pressão, tem as bombas, filtro, linha, dotado de manômetro, válvulas. Aqui um coletor, por exemplo, coletor, né, como eu comentei, a válvula de segurança, as válvulas aqui direcionais de distribuição, tenho aqui manômetros. Um exemplo prático instalado aqui. Um outro exemplo de equipamento sobre a skid. Dando sequência aqui na cartilha, convencionou-se designar o conjunto desses equipamentos como um pacote de máquinas. Essa definição que a gente já viu, né? Em virtude da disposição usual dos componentes da mesma base. Então, eu tenho aqui a interpretação, né? Dentro de uma skid, eu tenho aqui vasos de pressão que são integrantes do pacote de máquinas aí, né? Aqui também eu tenho na figura 5 e 6 foram exemplificadas diversas configurações de sistemas auxiliares de pacote de máquinas. Os sistemas auxiliares podem ser instalados na mesma base ou skid modular anexo. Né? Exemplos aqui, né, dos pacotes aqui, esses aqui são recipientes, né, sobre pressão, né? Lembrando que esses aqui eles não se enquadram na NR13, porém, né, como a gente já viu no item 13.2.2, ele não exime o empregador de realizar, né, de manter as inspeções periódicas nesses componentes, né, nesses equipamentos aí do sistema auxiliar. Exemplo de recipientes sob pressão integrante do pacote de máquinas, né, mais exemplos aqui, são sim recipientes sob pressão, porém não se enquadram aí na NR13. Não quer dizer que não deva ser inspecionado, né, e mantido sobre as condições seguras de operação. Impõe ressaltar que o critério de exclusão previsto na linha C restringe-se a equipamentos integrantes de sistema auxiliar. Logo, vasos de pressão, a montante e a ajusante de máquinas de fluido no circuito principal de escoamento dos fluidos devem ser enquadrados sim no item 13.2.1 da norma aludida, ainda que instalados na mesma base skid, tais como... Aí eu tenho aqui, né, o sistema de lubrificação. Então, tem o filtro de óleo e tem o resfriador. Então, lembrando, tem o sentido do fluxo aqui, né, do fluido. Né? Então, esses equipamentos, quando classificados como vasos de pressão, sim, eles devem ser inspecionados, né? Devem atender todos os requisitos da NR13, mesmo que integrante de um pacote de máquinas. Exemplos aqui, né? Vasos amortecedores de pulsação, de compressor alternativo, localizado em tubulações de sucção e descarga, vaso separador de líquido, vasos amortecedor de fluido de bombas, vasos e permutadores, condensadores e evaporadores, separador de ar óleo em sistema de geração de ar comprimido. Então, aqui, os componentes que não são classificados não devem atender a NR13.
Vasos de pressão que estão no pacote de máquinas, sim, devem atender a NR13. Então, a segunda pergunta aqui é: como esses equipamentos devem ser inspecionados? Bom, os equipamentos devem seguir a NR13, né, os princípios de inspeção aí da NR13, de acordo com a indicação do profissional legalmente habilitado. Quando eu falo do profissional legalmente habilitado, profissional formado em engenharias afins, né, como por exemplo a minha formação, engenharia mecânica, engenharia de operação de máquinas, né, o que habilita o profissional para intervir nesses tipos de equipamentos. E também, né, as normas específicas, né, as NBRs específicas. Eu estou trazendo aqui a NBR sobre vasos de pressão, né, inspeções de segurança, que é a 15.417. Essa norma ela trata também sobre a inspeção de vasos de pressão, apesar de que ela é feita com base na NR13, ela é um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada para a inspeção. Tá? Mais uma vez, essa inspeção aqui dessa NBR deve ser feita por profissional legalmente habilitado. Né? O curso de técnico de segurança não habilita o técnico de segurança em ser profissional legalmente habilitado para realizar inspeções em máquinas e equipamentos, de acordo com a NR13. Né? Não quer dizer que o profissional não possa inspecionar, não possa classificar, e até para solicitar, né, serviço de profissional legalmente habilitado. Chegamos ao fim da nossa aula. Né, as fontes aqui que a gente utilizou: o Ministério do Trabalho, NR13, a NBR 15.417, arquivos pessoais aqui e do TLV também algumas imagens. Um abraço a todos, até a próxima.